Eu não sonhava necessariamente em ter uma cafeteria, eu sonhava em ter o meu negócio. E eu identifiquei uma oportunidade, né, planejei, pesquisei. Então eu acho que o primeiro passo realmente é pesquisar, se informar, fazer um plano de negócios, né, se estruturar para que a sua empresa dure, né, que ela tenha uma vida duradoura, porque a gente precisa, né, dessa estruturação. Eu falo que é fruto do nosso amor, a Urban. A gente nasceu como, né, nós éramos namorados na época, e aí decidimos abrir uma sociedade e muito fruto do que a gente construiu, do que a gente viveu, da onde a gente já visitou, das nossas ideias, nasceu dessa forma. Porque aquilo lá tem muito carinho, muita dedicação, muitas pessoas envolvidas, então você se dedica muito àquilo, né? Então eu acho que precisa de muita resiliência, muita dedicação e muito amor. Muito amor. Eu sou a Débora Tanimutto, eu tenho 26 anos, eu sou sócia proprietária da Urban Café de Presidente Prudente e da Urban Café Lounge em Oswaldo Cruz. Eu nasci em Lucélia, mas só nasci, sempre cresci e vivi aqui em Oswaldo Cruz até os meus 17 anos. Eu tenho um irmão mais velho, ele chama Daniel, ele tem 7 anos de diferença. Os meus avós, eles, né, vieram do Japão. E aí eles moravam no sítio, mas eu não tenho muita memória, porque hoje eu tenho só uma avó, todos os outros 3 já faleceram e eu era nova, né? Eu não tive muito contato com eles. O meu pai e minha avó sempre valorizaram muito o estudo. Tanto é por isso que eu falo assim, acho que, né, não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, eu sempre vi isso. Muitas amigas, assim, a maioria das minhas amigas, né, a gente teve as mesmas oportunidades, mas no contexto geral, não é todo mundo que tem essa oportunidade de você sair, fazer uma faculdade que você quer, ir pra fora. Então, eu sempre tive essas oportunidades, sabe? Meu pai sempre me deu essas oportunidades. Eu sempre estudei numa boa escola, eu fui fazer uma faculdade que eu queria em São Paulo. Então, assim, eu sempre tive muito essa influência de que eu precisava estudar muito e trabalhar muito para conseguir alguma coisa. Isso eu tenho de influência, até por ser japonesa, né? Os japoneses têm muito disso. Você precisa trabalhar muito, estudar muito para você conseguir ser alguma coisa. É o único caminho, não tem um caminho mais curto além do que isso. Dedicação, estudar, trabalhar. Então, desde criança, eu sonhava em ter meu próprio negócio, por isso eu decidi fazer a faculdade de administração de empresas. Eu me formei em São Paulo. Eu atuei por pouco tempo no ramo, em outras empresas, e o meu último estágio, na verdade foi um estágio, eu fiz na Bauducco, que é uma indústria alimentícia. Então teve muita interferência aí pra minha decisão. Quando eu saí, no final da minha faculdade, eu tinha que ser efetivada. E aí tinha tudo para dar certo, eu gostava muito de trabalhar lá, eu gostava mesmo. Mas não deu certo, o caminho se fechou, o meu chefe foi expatriado para os Estados Unidos, então assim, eu não tive, as portas meio que se fecharam. Na época aquilo lá foi um baque para mim, eu fiquei muito frustrada, mas hoje olhando, eu acho que assim, era um caminho se fechando e me mostrando que aquilo lá não era para mim realmente. Depois eles me chamaram de volta, eu até voltei lá pra trabalhar, eu fiquei pouco tempo lá, mas aí eu já tive a certeza de que realmente aquilo lá não era pra mim, não era meu caminho, e aí eu decidi sair. Quando eu decidi sair, eu fui fazer um mini intercâmbio. Na época eu queria ter já meu próprio negócio, sempre fui muito observadora, sempre gostei muito de buscar inspiração, assim. E aí eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, fui para São Francisco. Na época eu queria muito fazer alguma coisa voltada para tecnologia, por isso que eu escolhi lá. Eu achava que eu ia fazer tipo um aplicativo, alguma coisa do tipo. E aí fui fazer um intercâmbio em negócio. Só que eu gostava muito de café gelado, sempre gostei. Então no caminho para eu ir pra aula, eu sempre passava em alguma cafeteria para tomar um café gelado. E aí eu comecei a observar que tinham muitas cafeterias que eram para um público mais jovem, que era diferente do que tinha aqui, especialmente em Prudente, que eram cafeterias mais tradicionais, mais antigas, né, que as pessoas que visitavam eram pessoas de mais idade, fazer reunião de trabalho, não era uma coisa assim como um lazer. E eu enxerguei aquilo como um lazer.
Eu tava lá como turista, então eu via assim que as pessoas iam lá, tinham até cafeterias que eram tipo ponto turístico da cidade, sabe? Você ficava na fila pra conseguir entrar, realmente, aquilo lá tava num estágio muito diferente daqui. E aí, quando eu voltei com essa ideia, comecei a estudar um pouco mais sobre o setor das cafeterias. Aí decidi fazer na prática, né? Fui para São Paulo, fiz um curso de barista para entender como que era a realidade das cafeterias. Então, fiz esse curso de barista para entender se era aquilo que eu gostava, se eu realmente gostava, se eu tinha o dom, né? Minimamente que fosse para mexer com café. E aí fiz um plano de negócio. Na época, eu sou sócia do Bruno. O Bruno é meu noivo e ele tava terminando a faculdade de Direito em Presidente Prudente. E aí um dia eu fui levar ele pra fazer uma prova e a gente enxergou, assim, passamos na frente lá do Parque do Povo e nós vimos o ponto que hoje é a Urban. E aí eu fui meio que sem muita pretensão, mas a gente achou muito legal o ponto e aí fomos pesquisar. E deu certo, assim, em questão de dias eu tinha alugado o lugar, mas fiz todo um plano de negócio por trás. Eu queria realmente fazer a Urban como se fosse uma cafeteria do jeito que eu via lá. Descolada, mais jovem, com coisas diferentes, que tinha muita inovação. Por isso que a gente escolheu o Presidente Prudente. Na época a gente queria fazer uma cafeteria voltada para esses jovens, estudantes, então a gente quis fazer por uma cidade universitária. A ideia foi realmente trazer tudo que era de fora da metrópole para o interior de São Paulo. Então tudo que a gente via, como eu sempre gostei muito de sair para comer, visitar esses outros lugares, né? Tudo que eu via de diferente, eu falava, eu acho que poderia ter em Presidente Prudente, poderia ter no interior de São Paulo. Então foi essa ideia de urban pelo urbano, de trazer as coisas de fora para o interior de São Paulo. Eu falo que é fruto do nosso amor, a Urban. A gente nasceu como, né, nós éramos namorados na época, e aí decidimos abrir uma sociedade e muito fruto do que a gente construiu, do que a gente viveu, da onde a gente já visitou, das nossas ideias, nasceu dessa forma. Eu e o Bruno, nós estamos juntos há mais de 12 anos. O Bruno foi meu primeiro namorado. Eu sempre fui muito, assim, destemida. Nunca tive muito medo. Sempre dei a cara a tapa. Eu falava, assim, né? Meus pais, meus sogros, eles estavam muito cautelosos quando a gente abriu a primeira Urban. No fundo, eles tinham muito medo daquilo não dar certo. Mas eu nunca duvidei. Eu sempre tive a certeza de que a gente ia fazer acontecer. A gente ia trabalhar, se dedicar, evoluir. Eu sabia que aquilo lá ia dar certo. Mas ao mesmo tempo, eu via como os caminhos estavam abrindo muito tranquilamente. Porque eu acredito nisso, que quando alguma coisa não é pra acontecer, gente, todas as portas se fecham, a gente tem dificuldades em tudo. E nas duas Urbans, tudo aconteceu muito rápido, assim, muito tranquilo. Cada passo que a gente dava sempre fluía muito bem. Eu não tive, assim, dificuldades, sabe? Igual, por exemplo, eu falei da locação. Tinham 3 pessoas na minha frente, na verdade. Eu já tinha, assim, nem tava cogitando mais que eu ia conseguir estar naquele lugar. Mas no dia seguinte, a imobiliária me ligou e falou, não, se você quiser, é seu. E eu estou lá até hoje. Como que surgiu Oswaldo Cruz? A gente já estava na pandemia e aí a gente estava passando, como todo mundo, né, por muita dificuldade, fazendo a venda só pelo delivery. E os meus sogros, eles têm uma loja de confecção aqui. E eles também estavam passando por uma dificuldade e a gente decidiu, por acaso, trazer um pouco de doce para vender aqui pelo delivery. E a minha cunhada também estava aqui, ela começou a administrar, a gente começou a vender um pouco de doce pelo delivery, meu sogro fazia as entregas e aquilo lá a gente foi muito acolhidos pela cidade. Tinha dias que a gente estava vendendo mais aqui do que lá em Prudente. E aí a gente falou, opa, tem alguma oportunidade aqui. E aí apareceu a casa, a Vila Dionísia. E aí a gente se encantou pelo negócio, pelo lugar. E aí mudamos tudo. A gente mudou tudo. A ideia inicial, que era só apenas o delivery, a gente mudou completamente, porque a gente viu o tamanho, a grandiosidade dessa casa.
Então a gente viu uma oportunidade de fazer um negócio diferente. E aí foi a ideia de trazer a cafeteria, mas também um restaurante que tivesse, né, uma gastronomia diferente, que tivesse os drinks. Então a gente realmente moldou o negócio depois que a gente encontrou a casa. E aí, quando a gente encontrou a casa, a gente, né, se adequamos o projeto. Um novo negócio e uma extensão da nossa marca, porque lá em Prudente nós somos, né, Urban Café, com um público jovem, uma marca mais descolada, como eu já comentei, mas aqui em Oswaldo Cruz, até pela arquitetura, pela história da casa, a gente decidiu fazer uma marca diferente, que é a Urban Café e Lounge. Muito diferente do que é a nossa proposta em Presidente Prudente. Aqui a gente quis trazer realmente um espaço mais acolhedor, a gente não focou só no público jovem, a gente expandiu o público, né? E tentamos atingir todos os gostos, os diferentes gostos. Então, desde coisas mais tradicionais até as coisas mais diferentes. O empreendedorismo, ele é um caminho muito gratificante, mas muito difícil. Ele é difícil mesmo. A gente lida com muitas pessoas, tanto cliente, quanto funcionário, quanto fornecedor, né? Lidamos com muitas pessoas. E eu acho que algumas características são importantes. A primeira, resiliência. Muita resiliência, porque a vontade de desistir, às vezes ela é muito grande, sabe? Eu tenho muita sorte de ter o Bruno como sócio, porque é cada um dando apoio, dando apoio pro outro, porque ainda bem que assim, nunca chegamos num dia que os dois falaram, vamos desistir. Porque sempre, nossa, vamos desistir. O outro lá, não, a gente vai conseguir, vai dar certo. Então assim, eu acho que precisa de muita resiliência, porque o caminho não é fácil, assim, são muitos desafios. Mas também, claro, muita dedicação, muita força de vontade, né? Precisa disso, a gente precisa trabalhar muito. Às vezes a gente tem essa ideia meio que errada, né, de que o empreendedor, o empresário, você ser seu próprio chefe, você trabalha menos, que você tem mais liberdade. Mas não é a verdade, né? Porque aquilo lá é o seu negócio. Então você vai trabalhar, pode ter certeza que você vai trabalhar 3 vezes mais. A maioria das ideias, né? A maioria dos negócios começa de um sonho. Em alguma das partes. Eu não sonhava necessariamente em ter uma cafeteria. Eu sonhava em ter o meu negócio. E eu identifiquei uma oportunidade, né, planejei, pesquisei. Então eu acho que o primeiro passo realmente é pesquisar, se informar, fazer um plano de negócios, né, se estruturar para que a sua empresa dure, né, que ela tenha uma vida duradoura, porque a gente precisa, né, dessa estruturação financeira, especialmente. Enfim, você precisa estudar muito bem o seu mercado para você conseguir entrar nele e se perpetuar.